Oi, valentes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês a minha redação do Enem de 2018. Como vocês já devem saber, nessa semana saiu o espelho da redação do Enem. E o que é esse espelho? Tem lá a sua redação digitalizada e o quanto você tirou em cada competência que é exigida pelo Enem. Por isso, nesse vídeo, eu quero ler a minha redação para vocês, compartilhando quanto eu tirei em cada competência, comentando um pouquinho sobre cada competência dessas e também mostrando um pouquinho como é que a gente pode interpretar o tema que é proposto pelo Enem. Principalmente do ano passado, que gerou muita polêmica, que gerou muita confusão de ideias, enfim, vamos compartilhar um pouquinho sobre isso, tá certo? Fique ligado nos próximos minutos desse vídeo. Bom, então vamos lá. Eu tô com meu notebook aqui porque como a minha redação tá digitalizada, vou ficar acompanhando por ele, tá certo? O meu intuito de compartilhar essa redação com vocês não é para mostrar que é melhor, para mostrar que é sensacional, embora ela esteja muito maravilhosa, mas meu intuito não é esse. O intuito é mostrar para vocês quais foram as estratégias que eu usei para poder conseguir 960 na redação do Enem. Cara, 960 é um sonho pra qualquer pessoa, né? Inclusive, um dia eu vou contar pra vocês aqui também a minha história com relação à redação do Enem. Sério, cara, é uma evolução tremenda e você vai se emocionar. Mas enfim, voltando pra cá, vamos começar falando sobre o tema da redação. Qual foi o tema proposto? Foi um tema considerado difícil, um tema que ninguém esperava, certo? Muita gente pensando sobre fake news, sim. Todo mundo, ano passado, de forma generalizada, pensava que ia cair fake news, sabe? Foi aquele auge, não. Fake news. Não tinha um momento que não se falasse sobre fake news. Chegou no dia da prova, caiu um tema que aparentemente era fake news. Aparentemente. Mas não era isso que estava pedindo. O problema é que as pessoas pensaram tanto que era fake news e não interpretaram direito o tema, que acabou se prejudicando e falando só sobre isso. Quando você fala só sobre um assunto que não tem relação, uma coisa é você citar, outra coisa é você falar só sobre ele. Se você fala somente sobre isso e não tem relação com o tema, você tangencia esse tema e acaba zerando a redação. E foi isso que aconteceu com muita gente. Por isso que tiveram tantos zeros na redação do Enem. Não necessariamente só por isso, entendeu? Tiveram outros motivos também de outras pessoas. Mas tiveram grandes números de zeros também por causa desse tangenciamento. Muita gente focando na fake news. Então já começou o problema daí. Mas eu vou ler com vocês, que é pra gente conseguir interpretar um pouquinho juntos esse tema, beleza? Vamos lá. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Você vê um tema desse que você nunca esperava, você fala, eita pega! O que é que eu vou falar sobre isso, né? É um tema que ninguém espera, uma coisa que aparentemente na hora do susto você acha que não vem nada na sua cabeça e você fica desesperado. Primeira coisa, respire fundo quando você vê um tema assim difícil. Respire fundo, calma, se concentre. E uma coisa que eu gosto de fazer, leia os textos motivadores, porque eles vão te dar um direcionamento do que você deve fazer. Mas leia com calma. Não leia bem rápido. Leia com calma. Tente entender o que cada texto motivador quer lhe dizer, porque ele sempre quer te dizer alguma coisa. Os textos motivadores servem para te dar o direcionamento. Então, leia com calma esse texto motivador, que é para você ter uma noção mais ou menos do que falar, para não ficar tão desesperado, entendeu? E, além disso, leia palavra por palavra do tema proposto, para tentar entender o que é que você pode abstrair disso, o que é que você pode tirar disso e o que você vai defender na sua problematização. É mais fácil você entender a palavra do que entender o todo. Daí, depois que você começa a pegar partes, você junta tudo, entendeu?
E aí, vamos lá. Para o tema primeiro. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Manipulação. Só a palavra manipulação. O que é a manipulação? Alienação, um comportamento no qual você acaba perdendo liberdade de escolha porque você é manipulado. O que é que você pode lembrar sobre manipulação? E aí você começa a pensar em históricos, em sociólogos, históricos não, historiadores, historiadores, filósofos, sociólogos. Você começa a lembrar, sei lá, de alguma teoria, de algum cientista, alguma coisa que te remeta à manipulação. A primeira coisa que eu lembrei foi a alienação de Karl Marx. Eu não sabia se eu ia colocar sobre isso, mas se eu lembrei, eu anoto, porque para eu não esquecer na hora que for escrever, entendeu? Aí eu anotei sobre isso. A segunda palavra que eu circulei foi comportamento. Tem a manipulação do comportamento. Não é qualquer manipulação, é a manipulação do comportamento. Certo? Já dá um direcionamento maior. E é o comportamento de quem? Do usuário na internet. Ou seja, esse usuário é um internauta, até para você poder conseguir colocar palavras sinônimas, certo? Então, esse usuário você pode substituir por internauta, por outras palavras que agora eu não estou lembrando, mas que na redação vocês vão ver. Enfim, a próxima palavra é controle de dados, outra palavra muito importante. As 3 palavras mais importantes são manipulação, comportamento e controle de dados. São as 3 palavras mais importantes, porque ele não quer que você fale só sobre comportamento, ele não quer que você fale só sobre o controle de dados, nem só sobre a manipulação. Ele quer que você fale dos 3 juntos. Para isso, você precisa compreendê-los separadamente. E aí, o que é que a gente pode falar sobre controle de dados? A primeira coisa que veio na minha cabeça é essa questão de filtrar. Controle de dados é você filtrar aquilo que você acha que é pertinente, aquilo que você quer para convencer o internauta, para convencer o usuário. E o que veio na minha cabeça sobre filtrar foi filtração simples de química. Eu falei, meu Deus, eu devo estar muito doida mesmo. Calma, calma. Se fizer sentido, tudo dá certo. Então eu falei, eu vou botar aqui. Se fizer sentido na hora, eu tento encaixar. Se não fizer, não coloco. Porque é o que a gente chama de brainstorming. Esqueça o meu inglês, foquem só na palavra, no significado. O que é que significa isso? É a tempestade de ideias. É o primeiro passo a se fazer quando você lê o tema da redação, é colocar tudo o que vê à sua mente no papel. Não importa se você vai usar todas essas ideias ou não, mas coloque no papel para te ajudar a organizar a sua mente, entendeu? Para te ajudar a ter um direcionamento do que você vai escrever. Não precisa você usar tudo. Depois, quando você for escrever, você seleciona aquilo que é mais importante. Mas coloque tudo no papel, porque ajuda bastante. E aí, a última palavra é internet. Que é digamos que onde acontece tudo, né? Nas plataformas digitais, enfim. E aí, esse controle de dados acontece na internet. Entenderam? A gente pegou partes deles e juntou e agora vamos juntar tudo. O que é que ele quer que a gente fale? Ele quer que a gente fale, na verdade ele já disse, ele quer que você problematize. Ele diz que o indivíduo tem o seu comportamento manipulado devido ao controle de dados que acontece na internet. Ele já te diz isso. Mas ele quer que você fale como é que isso acontece, por que isso acontece, comprovar que embasamento você tem sobre isso. É isso que o Enem te pede com relação a esse texto. Ele não pede que você fale sobre fake news. Fake news pode ser um dos direcionamentos do texto, mas não deve ser o foco principal, porque não foi isso que o texto pediu. Entendeu? E aí a gente parte para os textos motivadores. O texto 1, eu não vou ler tudo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas o texto 1, basicamente, ele fala sobre algoritmo. Como é que acontece? Existe um algoritmo que é o que faz com que haja esse controle de dados, essa filtragem, esse direcionamento
para o indivíduo, entendeu? Basicamente isso que fala sobre o texto 1. Algoritmo é uma palavra importante que o Enem quer que você fale na sua redação. Se não fosse importante, ele não falaria tanto nos textos motivadores. E por isso é importante ler os textos motivadores. Para você pegar um pouquinho, não é para copiar, mas pegar a ideia, sacar a ideia e sacar o que é que ele quer que você faça. Algoritmo é uma palavra que deveria estar no seu texto. Entendeu? Texto 2. Ele fala basicamente sobre a ditadura desse algoritmo. É algo silencioso, algo que é imposto pelas empresas que controlam os dados da internet, mas que é de forma silenciosa, de forma que o cidadão, o usuário da internet, ele nem percebe. Basicamente, o texto 2 fala sobre isso. O texto 3 como vocês podem ver aqui, é um gráfico e não deixa de ser um texto. Uma imagem é um texto, certo? O texto 3 fala sobre a utilização da internet, quem usa mais, quem usa menos. Se você quisesse pegar esse dado aqui, sei lá, para tentar compreender e interpretar. E o texto 4 fala sobre o comportamento do usuário e como a internet influencia secretamente as nossas escolhas. Mais uma vez falando dessa questão do controle de dados e falando também da falta de liberdade do usuário, né? Então, é basicamente isso que falam os textos. Você lê com calma, certo? E aí você pensa, pronto, eu já interpretei o tema, já li os textos motivadores, agora é hora de organizar as minhas ideias, selecionar os meus argumentos e escrever. Essa parte inicial é a parte mais importante do seu texto. Porque se você consegue interpretar o tema bem, você consegue fazer com que ele flua normalmente, flua facilmente, melhor dizendo, durante a sua escrita, entendeu? E aí agora eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz depois disso tudo, como foi o resultado da minha redação. Bom, vamos lá, vocês podem acompanhar aí. Vou começar. Na química, entende-se por filtração simples como a separação entre substâncias sólidas e líquidas. Nesse sentido, pode-se dizer que o mesmo ocorre na internet, uma vez que há uma filtragem de informações por meio do controle de dados do usuário, a fim de manipular o seu comportamento. Isso acontece de uma maneira velada e tem por consequência a supressão da liberdade de escolha do indivíduo. Percebam, eu comecei com a contextualização, falei de química, e aí já acaba o mito de que você só pode contextualizar com frases filosóficas, com frases de alguém com contextualização histórica. Não, você pode começar do jeito que você quiser, contanto que faça sentido e tenha relação com o tema proposto e com aquilo que você quer desenvolver, certo? Eu comecei com química. Eu falei dessa química e associei ao que eu queria falar. Falei o que era filtração simples e eu disse que a mesma coisa ocorre na internet, porque é uma filtragem, do mesmo jeito que a filtração simples vai filtrar substâncias, a internet ela vai filtrar informações por meio do controle de dados, a fim de manipular o comportamento do usuário, né? Porque eu não repeti. Percebam, eu usei palavras-chave do tema. Eu falei de manipulação, eu falei de comportamento, falei de controle de dados, falei de usuário, falei de internet, só que de uma forma que não é cópia. É o que eu entendi do tema. E aí eu entrei com a minha tese. Isso acontece de maneira velada, será o meu primeiro argumento. Eu falei que acontece de uma forma escondida e que tem por consequência a supressão da liberdade. É o meu segundo argumento. Então, basicamente, eu preciso falar deles dois. No primeiro parágrafo, eu coloquei: é importante entender que a postura do internauta é manipulada por moderadores da internet. Só que isso ocorre subliminarmente. Isso é o meu tópico frasal. É a ideia principal do meu desenvolvimento. Eu falei
que é importante entender que a postura, olha aí, postura eu quis usar no lugar de comportamento. Eu falei que a postura do internauta é manipulada pelos moderadores da internet, só que isso acontece de uma forma subliminar. Tudo que é consumido e consultado nas plataformas digitais é avaliado por empresas, as quais filtram as informações que lhes convém para, assim, induzir as escolhas e o comportamento do indivíduo. Percebam que eu uso sempre sinônimos para aquilo que o Enem me pediu. O Enem não falou de manipulação, eu falei de induzir escolhas. Você está manipulando o comportamento. Escolhas, comportamento, entende? Dessa maneira, a pessoa acha, por exemplo, que os vídeos os quais aparecem no YouTube de modo semelhante a outros já assistidos são fruto de sua livre opção, mas, na verdade, foram manipulados através de um algoritmo. Olha aí a palavra. Eu utilizei a palavra algoritmo porque os textos motivadores me indicaram essa ideia, certo? E essa questão do que eu falei do YouTube foi um exemplo meu, foi o exemplo que veio na cabeça. Não veio nada de surreal na minha cabeça, não veio dados, não veio nada. Eu falei, vou jogar isso aqui e vamos ver se dá certo. E graças a Deus deu. E para finalizar, eu coloquei: tal estratégia se assemelha com o que o sociólogo Emile Durkheim chamou de fato social, visto que o fato social, molda a maneira de pensar e de agir do indivíduo. Eu falei da manipulação, de alienação, né? Falei como é que isso acontece através do meu exemplo e associei a isso a um argumento de autoridade, para dizer que o que eu tô falando tem embasamento, faz sentido, entendeu? No segundo parágrafo, que é para eu falar da supressão de liberdade, eu disse: toda essa coação, que é justamente o fato social de Durkheim, e aí eu já voltei para o texto, entendeu? Infelizmente eu não entendi como é que eu perdi na competência 4, mas enfim, eu vou explicar cada uma delas. Mas eu falei, toda essa coação tem como resultado a abstenção de liberdade do usuário. Meu tópico frasal. Eu não falei que ia falar sobre a supressão, usei uma palavrinha diferente para poder não repetir, né? E aí agora eu vou falar sobre essa supressão. Do mesmo modo que o presidente Getúlio Vargas controlava a mídia por meio do DIP, o comportamento do internauta também é controlado, de modo a não lhe dar poder de decisão. Eu associei a um outro argumento de autoridade. Ocorre, portanto, uma ditadura velada. Eu usei a palavra ditadura porque em Getúlio Vargas, esse DIP foi a ditadura de Getúlio Vargas, uma das formas de impor a ditadura dele. Então eu usei já para fazer essa associação. Uma ditadura velada, a qual não permite que este escolha o que consumir. No entanto, que seja influenciado a obedecer e seguir o que é proposto. Então, ele não tem direito de consumir. Na verdade, ele vai ser influenciado a obedecer e seguir aquilo que é mandado para ele. Foi isso que eu quis dizer. Isso que eu falei sobre supressão de escolha, supressão de liberdade de escolha. Certo? Dessa forma, tal direito, garantido pela Constituição, acaba sendo infringido. Então, para finalizar, eu falei que isso é um direito imposto pela Constituição, só que não é seguido. Daí eu finalizei. Vamos para a intervenção, que é, sabe, o mais difícil de todos. Diante de tal problemática, faz-se necessário, primeiramente, que o governo fiscalize de maneira eficaz as empresas responsáveis por moderar os algoritmos. Eu não falei sobre algoritmo no primeiro parágrafo? Eu não falei que são esses algoritmos que permitem essa manipulação? Então, eu sugeri que o governo fiscalizasse por meio de empresas responsáveis por isso. Isso deve ser feito como? Periodicamente e por meio de órgãos imparciais que analisem a filtragem das informações da internet com o intuito de acabar com a ditadura silenciosa. Foi exatamente isso que eu propus no meu desenvolvimento 1. Além disso,
A mídia deve promover propagandas que alertem a população sobre como seus dados são controlados e também sobre como ela pode ser influenciada. Assim, será possível garantir o direito de liberdade de decisão do cidadão. Eu não falei que ela era garantida pela Constituição, só que não era seguida, era infringida. Aí eu falei que se a gente fizer isso, se a gente promover propagandas para alertar a população, é possível dar esse direito de liberdade para as pessoas, entendeu? Basicamente foi essa a minha redação. Agora vamos analisar cada competência. Competência 1 é a competência que fala do domínio da língua portuguesa, é a gramática normativa, né? Nessa eu tirei 200 pontos. Quanto menos erros você tiver, melhor. Se você tiver um errinho bobo assim, você pode não perder porque é desconsiderado. Mas, por exemplo, se na mesma ordem gramatical, por exemplo, vírgula, eu errar 3 vezes vírgula, já perco ponto, entendeu? Mas tirei 200 na competência 1. Competência 2, compreensão do tema e estratégias argumentativas. Competência 2, ela exige que, durante o seu texto, ao desenvolvê-lo, você mostre que você compreendeu o que é que o tema está dizendo e quais foram as estratégias argumentativas que você utilizou para comprovar que você entendeu, certo? E aí é que entra repertório sociocultural, por exemplo, eu falei de Getúlio, eu falei de Durkheim, coloquei química, não precisa ser necessariamente filósofo, certo? Qualquer outro repertório sociocultural, mas se você consegue comprovar isso, você fecha a competência. Eu fechei a competência 2. Competência 3, coerência. Essa coerência é questão de encadeamento de ideias, de uma ordem lógica do texto, selecionar, organizar, você deixar claro o seu argumento, mostrar que você conseguiu entender, deixar claro o seu desenvolvimento 1, deixar claro o seu desenvolvimento 2 e ter citado sobre esses desenvolvimentos na introdução. Como assim? Na introdução eu falei que o que eu iria citar era a questão de ser de forma velada e ter por consequência a supressão da liberdade. Se eu chegasse no segundo parágrafo e no terceiro e colocasse algo nada a ver, eu poderia perder ponto, porque isso corta o meu encadeamento. Como é que na introdução eu falei uma coisa e no desenvolvimento outra? Entende? Você precisa manter esse encadeamento, essa sequência lógica. E aí o texto é como um todo, entendeu? Ele precisa ser... Texto significa tecido, ele é como um todo. Então você precisa fazer que ele funcione de forma única, de forma uniforme. Competência 4, que foi uma das que eu perdi, eu tirei 180. 180, uma pessoa deu 200 e outra deu 160. Soma e divide por 2. Pessoa malvada que me deu 160. Era pra eu ter fechado também. Tirei 180 na competência 4. Competência 4, ela é coesão. Coerência é diferente de coesão. Coerência é sequência lógica do texto. Coesão, existe coesão interparagrafal e intraparagrafal. Interparagrafal é entre os parágrafos. Esse iniciozinho, no início do primeiro parágrafo eu falei, é importante entender a postura. No segundo eu falei, toda essa coação. Eu voltei para aquilo que eu falei anteriormente. Isso é coesão, entendeu? Coesão interparagrafal, entre os parágrafos. No último também eu falei, diante de tal problemática, a problemática que eu falei no texto todo. Então, isso também é uma forma de coesão, entendeu? E aí, além disso, existe a coesão intraparagrafal, dentro do parágrafo. Que aí é com o uso de pronomes, com o uso de preposições, de conjunções, de adjetivos, ou excesso de repetição você pode perder, entendeu? Se você ficar repetindo muita palavra e não tiver palavras para substituírem. Isso tudo faz com que você ganhe ou perca na competência 4. E eu perdi 20 pontinhos nessa competência. E a competência 5 é a proposta de intervenção.
é uma das que tem sido mais, todas são exigidas, mas eles têm sido bem chatinhos nessa competência 5, porque eles querem o máximo de detalhamento possível. Eu também tirei 180 nessa competência. Mais uma vez, um miserável me deu 160. Faz parte, né? E aí, nem todo mundo é perfeito. Um dia, com fé em Jesus, esse ano, eu vou tirar 1000 na redação. Meu sonho. Um dia eu chego lá, mais perto, mais longe eu já estive, né? Na competência 5, eu também tirei 180. E é a competência que pede proposta de intervenção. Ele quer que você sugira uma intervenção para a problemática que você criou. Se você criou 2 problemas, você precisa sugerir 2 soluções. Eu não gosto de falar solução, eu gosto de falar intervenção. Porque solução eu acho mais utópico, sabe? Aí outro mito que tem, você só precisa solucionar um problema, intervir em um problema. Não, se você citou 2 problemas, você precisa intervir nos 2. E o tanto de pessoas que não tem fechado a competência 5 só comprova isso. Eu citei 2 intervenções para os 2 problemas que eu criei e não consegui fechar a competência 5, porque eles querem muito detalhamento, entendeu? Então, não tem essa de que você citar um problema e dar uma solução só para ele, não, tá certo? E aí, para que seja detalhado, ele pede para você responder 4 perguntinhas. Quem, que é o agente interventor, a ação, o que é que esse agente vai fazer para poder intervir no problema, como é que ele vai fazer isso, que é o modo, através de que ele vai fazer isso, e dizer qual a consequência positiva disso, né? A finalidade. Qual a finalidade dessa ação que o agente interventor vai fazer, entendeu? Só que ele quer que você fale de forma detalhada, e geralmente esse detalhamento, ele é feito na ação e no modo, embora existam pessoas que consigam detalhar quem e a finalidade, certo? Mas de forma geral, o detalhamento é na ação e no modo. E aí, a gente vai ter um vídeo sobre isso também por aqui. Eu acho que faltou, eu concordo que faltou mais detalhes na minha intervenção, embora não pareça, mas acho que eu poderia ter deixado de forma mais explícita possível esse meu detalhamento. Então eu concordo que eu tenha tirado na competência 5, 180. Eu acho, na minha opinião, que eles devem ter tirado ponto também, porque eu não detalhei tão bem a segunda intervenção. Até o ano passado, se você detalhasse muito bem a primeira e não muito a segunda, eles não descontavam. Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que eles estão descontando a partir de 2018. Sim, acho que eles descontaram em quem não detalhou tanto a segunda intervenção. Eu acho que eu leio aqui, cara, eu já li mais 2 outras redações de pessoas que detalharam muito também a primeira e não detalharam tanto a segunda e não fecharam. Eu acho que seja por isso, não tenho certeza. Mas eu concordo que eu não tenha fechado a competência 5. Agora a 4 eu não consigo entender. Não consigo mesmo, mas enfim. É o corretor que corrige e quem sou eu pra falar alguma coisa, né? E é isso, gente. Esse vídeo deve ter ficado longo pra caramba, mas eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. Qualquer dúvida podem colocar aqui nos comentários, qualquer coisa que vocês tiverem para acrescentar nesse vídeo. Compartilhem aqui também as notas de vocês, o que é que vocês erraram e acertaram, o que é que vocês poderiam ter feito melhor. E aprendam com os erros de vocês dessa redação, se você for tentar novamente. Poxa, eu perdi na competência 4 e 5. O que é que eu posso fazer esse ano para melhorar nessas competências? Eu vou focar principalmente nessas competências que são as que eu não fechei, que eu não tive tanta segurança, para poder melhorar e conseguir fechar no final do ano, no dia da redação do Enem, entendeu? Então, aprenda com os erros de vocês, aperfeiçoe para que vocês consigam melhorar e assim fechar a redação, quem sabe. Hashtag rumo ao 1000. Tem que sonhar alto, gente, tem que sonhar. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo,
dê aquele like bem legal, que é muito importante pra mim, pra saber que se vocês estão gostando do material que eu tô produzindo ou não. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para poder ficar por dentro de todos os novos vídeos que eu postar por aqui. E obrigada pela paciência de ter assistido até o final. Esse conteúdo realmente foi muito importante. Espero que tenha te ajudado muito. Muito obrigada, valentes. Bons estudos para vocês e beijo. Deus abençoe.